sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E olha só, pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar um assunto novo, tá bom? Só pra gente dar uma relembrada, quando a gente fala em estudo de língua portuguesa, a gente parte ali de um nível que a gente chama de fonética e fonologia, né? Vou só comentar com vocês para a gente relembrar todo o percurso que a gente tem que passar no estudo de língua portuguesa. Começamos então com fonética e fonologia. O que a gente estuda na fonética e fonologia? As letras, os fonemas e assim por diante, né? Depois que a gente estudou letras, a gente viu uma série de conceitos, a gente evolui, né? E passa para o estudo da morfologia. O que significa morfologia? O estudo da palavra, né? E dentro da morfologia a gente vai pensar como as palavras surgem e quais são as classes de palavras. Depois que a gente já entendeu todo o conceito de palavra, o que a gente estuda? A gente estuda a frase. Onde que a gente estuda isso? Na sintaxe. O que a gente estudou dentro da sintaxe, pessoal? A gente estudou como que as palavras se organizam dentro da frase. A gente estudou regras de concordância nominal, regra de concordância verbal, regência, uso da crase e pontuação, né? E aí quando a gente termina então esse estudo da frase, é hora que a gente pode, então, começar a brincar um pouquinho mais com esses conceitos. E aí a gente pode, então, pensar nos significados dos termos. E onde que a gente estuda isso? E como é que a gente avalia tudo isso dentro da frase? O estudo da semântica, tá bom? E é isso que a gente vai começar a trabalhar hoje, semântica, o estudo dos significados. Na minha visão, é um dos assuntos mais tranquilos e mais gostosos de serem estudados dentro da língua portuguesa. O que importa pra gente, então, dentro do estudo da semântica e como é que isso pode aparecer nas suas provas objetivas e também como que isso pode te auxiliar para construir uma boa redação. Olha só, dentro da semântica, nós vamos estudar o conceito ou os conceitos de sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos, homônimos e parônimos. E eu ainda acrescento um detalhezinho que eu vou falar lá no final, polissemia e estrangeirismos, tá bom? Não elenquei aqui, mas vou citar para vocês no final da nossa aula. Esses nomes, eles parecem coisas de outro mundo, nem parecem palavras na língua portuguesa, não é isso? Tudo esquisito, até difícil para falar, mas são conceitos tranquilos que podem te auxiliar, tá bom? Nós vamos estudar de um por um, rapidamente, brevemente. Claro que eu vou dar mais ênfase para aquilo que eu acho mais importante, mais pertinente para vocês. E também vou explicar para vocês como que isso pode aparecer nas suas provas, tá bom? Pessoal, primeira coisa, vamos pensar nos sinônimos? Já ouviram essa expressão? Sabem o que significa dizer que as palavras são sinônimas? Imagina? Pessoal, chamamos de sinônimas ou sinônimos as palavras que, embora escritas e faladas de maneira muito diferentes, elas apresentam sentidos muito próximos, tá? Elas têm sentidos iguais, não é isso que a gente costuma dizer? Eu só retifico isso daí porque não existe sinonímia que a gente chama de perfeita, isso não existe. A escolha de palavras tem um porquê, mas isso é assunto lá da estilística, tá bom? Regra geral, sinônimos são palavras que são parecidas ou idênticas no seu significado. Vamos pensar em exemplos de palavras sinônimas? Alegre e feliz, não é isso? Poderiam ser palavras sinônimas. Clamar e chamar também poderiam ser consideradas palavras sinônimos. Feio e horroroso também poderiam ser consideradas palavras sinônimas. Casa e domicílio também poderiam ser consideradas palavras sinônimas e assim por diante, tá bom? Então, sinônimos são palavras que têm sentidos ali quase iguais. Vamos dar uma olhadinha então nesses exemplos e aí eu vou falar como é que isso pode então ajudar vocês nas provas. Primeiro exemplo. A multidão teve de clamar em protesto. Clamar. Ela só bradou devido ao descaso dos políticos. O que aconteceu aqui? Nós estamos falando do mesmo ato, né? Clamar, bradar, pedir, chamar, coisas desse tipo. Por que a gente não repetiu aqui?
para não empobrecer o nosso texto. Isso é um recurso que a gente chama de coesão. Para você não ficar repetindo a mesma palavra sempre dentro do texto, o que você pode fazer? Utilize sinônimos, tá bom? Os sinônimos, eles podem te favorecer aí nesse sentido. Na prova de redação é assim que te auxilia. E na prova objetiva? Às vezes acontece, né, em alguns concursos mais simples, eles colocam assim: na frase tal, a palavra alegre pode ser substituída por qual outra palavra sem prejuízo de sentido? E aí te dá ali outras possibilidades, né? E aí o que você tem que saber? Significados de palavras, tá? Palavras sinônimas, tá bom? É assim que costuma aparecer no seu concurso. Próximo exemplo, para a gente identificar isso. Graças a Deus conseguimos extinguir nossas dívidas. Se não as saudássemos, não sei o que faríamos. Todo mundo está precisando, né? Acabar com as dívidas por aí. Extinguir e saldar, né? Liquidou, acabou, pagou e assim por diante. Todas essas palavras são palavras sinônimas. Reitero, você faz essa substituição por sinônimos para enriquecer o seu texto. Mais um exemplo. O jogo vai atrasar em virtude do temporal. Devido a isso, devemos aguardar. Quais são as expressões sinônimas aqui dentro? Em virtude de e devido a. Mesma ideia, a gente só mudou para não ficar repetindo o mesmo termo dentro da frase. Quando você faz isso, você está utilizando palavras sinônimas, tá bom? Contrário de sinônimos, nós temos antônimos. O que são palavras antônimas, pessoal? Chamo de antônimos ou palavras antônimas aquelas palavras que apresentam sentidos totalmente contrários, tá bom? É oposição mesmo dentro do meu texto. Para que a gente precisa saber os antônimos, pessoal? Sabe onde é que isso vai ser importante? Às vezes você vai construir textos em que você quer defender a sua tese mostrando a oposição, né? E aí, quando você brinca com os antônimos, você deixa o seu texto ali mais rico também. E nas provas objetivas, isso pode acontecer. Você pode se deparar com um texto ali em que o autor desse texto ficou o tempo inteiro mostrando as oposições de um assunto. E isso é marcado muitas vezes por meio das palavras que têm sentidos opostos, sentidos contrários. Vamos ver uns exemplos disso? Olha só. O chegar e o partir são dois lados cruciais da vida. Quais são os antônimos? Chegar e ir embora, né? Chegar e partir são palavras com sentidos completamente contrários, tá bom? Próximo. Você é meu amigo ou meu inimigo? Nesse caso aqui, essa antonímia, ela foi marcada por um inicinho aqui, né? Amigo e inimigo. Também são palavras contrárias. Olha só. Há menos imigrantes do que emigrantes no Brasil. Os sentidos dessas palavras são contrários. São palavras bem parecidinhas, mas que têm sentidos contrários. O que significa um, o que significa outro? Imigrante é quem vem. Emigrante é quem vai embora. Sentido contrário, um está entrando no Brasil e o outro está indo embora. São palavras muito parecidas, que inclusive também são consideradas parônimas, nós vamos ver isso já já, mas que apresentam sentidos contrários, tá bom? Mais um exemplo para vocês, para finalizar os antônimos. Ela se molhou de cima a baixo, tá? Nós temos aí também oposição, palavras em sentido contrário. Para reiterar, sinônimos, palavras com sentidos idênticos, né? E antônimos, palavras com sentidos opostos, totalmente contrários. Além desses dois conceitos, o que a gente também estuda dentro da semântica? Pessoal, existe um conceito, e cai em alguns editais de provas aí, carreiras policiais, polícia militar, já vi, que é o de hiperônimo e hipônimo, ou seja, hiperonímia e hiponímia. Meu Deus do céu, que nome esquisito. O que significa isso? Muito fácil, tá bom? Nós temos na língua portuguesa, nas palavras, algumas palavras que me dão uma ideia de gênero. E dentro desse gênero, nós temos palavras que são espécies. Meu Deus do céu, biologia na língua portuguesa? Também. Por exemplo, se eu falo que eu gosto de bebida, é genérico, tá?
isso seria um hiperônimo, porque é mais genérico. Dentro do conceito de bebida, o que eu posso ter? Refrigerante, cerveja, gin, né, vinho e suco e assim por diante. Então, o hiperônimo, ou seja, o gênero é bebida, e dentro deles nós temos espécies, às quais nós damos o nome de hipônimos, tá bom? Fenômeno de hiponímia, tá certo? E aí, pessoal, vamos ver alguns exemplos? Isso cai na prova e por vezes também pode ser até um recurso de coesão. E eu já vi uma questão em prova exatamente assim, que eu vou até citar ela para vocês, tá? Olha só. Animal é hiperônimo, ou seja, é gênero, é mais abrangente. Hiperônimo de quê? Gato, tartaruga, burro, boi, qualquer bicho que vocês colocarem aí, tá bom? Esses daqui são as espécies, ou são também os hipônimos. Deu para entender como é que a gente estabelece essa relação? Mais um. Fruta é hiperônimo, ou seja, fruta é gênero. De quais espécies? Laranja, uva, maçã, morango e etc. Essas aqui também são hipônimos, certo? E o contrário também pode aparecer? Pode, olha só. Fernando, José, Saulo são hipônimos de homem. E homem seria o quê? O hiperônimo. E para terminar, azul, amarelo, branco são hipônimos de cor. Simples, né? Não sei para que é um nome tão complicado para um conceito tão fácil, mas é só isso. Como é que eu já vi isso dentro de algumas provas e até mesmo uma questão de concurso? Às vezes nós estamos falando de dengue ou nós estamos falando de chikungunya, enfim, né? A gente diz lá, a dengue tem o número de pessoas com dengue tem crescido muito no estado, ponto. Aí você vai iniciar uma nova frase, para você não falar dengue de novo, o que você pode falar? Essa doença, porque doença é um hiperônimo e dengue é o hipônimo. Também é um recurso de coesão que vocês podem utilizar dentro das provas de vocês, que fica muito interessante, tá bom? E nas provas objetivas cai desse jeito. Aí você vai ter que falar, você vai ter que entender que nós estamos falando da relação de hiperônimos e hipônimos. Cuidado para não confundir com sinônimos, tá bom? Quando eu falo de sinônimos, eu estou falando de palavras diferentes que têm o mesmo sentido. Quando eu falo de hiperônimos e hipônimos, eu estou falando de gênero e espécies. Um é mais abrangente, é mais genérico, tá bom? Para nunca mais esquecer. Além de sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos, temos outros conceitos que para mim são assim muito interessantes. Na verdade, são os conceitos que eu mais acho legais, né, os melhores para a gente trabalhar dentro da língua portuguesa. Por quê? É curioso, tá bom? E quanto mais você entende desses dois conceitos, mais vocês acrescentam palavras para o vocabulário de vocês. Quais são esses conceitos, pessoal? Homonímia e, em seguida, paronímia. Outros nomes esquisitos, não é isso? Mas os conceitos são fáceis. Pessoal, presta atenção para vocês não esquecerem mais. O que eu chamo de homonímia? Palavras que têm alguma identidade. Tem que ser idêntico de alguma forma. Ou na pronúncia, ou na escrita, ou nos dois, tá bom? E o sentido, o significado? Diferente, tá bom? Qual que é o detalhe disso? As pessoas confundem muito isso na hora de falar, tá bom? E às vezes confunde isso demais na hora de escrever uma redação, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, tem muita gente que confunde flagrante e fragrante. São palavras muito parecidas que geram dúvidas, tá bom? E outras palavras também geram dúvidas. Por exemplo, qual que é a diferença de sessão com C e dois S, sessão com S e C cedilha e sessão com S e dois S? Você sabia que tinha 3 tipos de sessão escritas? Não? Vai descobrir agora. A gente percebe que para escrever são diferentes, mas na pronúncia elas são idênticas. E às vezes na hora da gente escrever, você não lembra, você vai lá e escreve a palavra errada, tá bom? Quando a gente tem identidade, né, seja na pronúncia, a exemplo de sessão, sessão e sessão, ou seja, na escrita,
A exemplo de pela e pela, que escreve da mesma forma e pronuncia de maneiras diferentes, nós temos aí casos de homonímia. E eu trouxe alguns para apresentar para vocês entenderem como é que funciona e nunca mais escrever errado, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nos slides para a gente ver como é que funciona essa história de homônimos, tá bom? Olha só, pessoal, primeiro exemplo, acender com C e acender com SC. Acender com C e acender com SC. Gente, a escrita é idêntica? Não, né? Um tem C e o outro tem SC. Mas e a pronúncia? Idêntica. Pronúncia idêntica eu chamo de homonímia ou homônimos. Qual que é o sentido de acender com C? Colocar luz, né? Dar a luz e assim por diante. Ou pôr fogo também, acender a churrasqueira, acender a luz, né? E o que é acender com SC? Ascensão. Ele está em ascensão. Eu quero ascender, ou seja, eu quero subir, eu quero me elevar no meu cargo e assim por diante, tá bom? Próximo exemplo, caçar com 2 S's e caçar com C. Muita gente confunde isso daí na hora de escrever, tá? Nunca mais aluno meu pode errar isso. Quando a gente fala caçar com 2 S's, a gente está falando em retirar, em excluir. Por exemplo, caçar o mandato de fulano, é tirar o mandato dele, né? Você exclui. E o caçar com cedilha? É aquela pessoa que vai lá para o meio do mato mesmo para caçar um bicho, para capturar, né, algo. Essa é a diferença. Nunca mais vocês podem errar. E aí, trouxe para vocês seção, sessão e sessão. O que acontece? A escrita é idêntica? Não, a escrita é diferente. E a pronúncia é idêntica. E aí gera confusão, porque na hora que você vai escrever, você não sabe qual que é a seção que você tem que colocar. Vou contar para vocês nunca mais errarem, tá bom? Gente, essa primeira seção com S e depois com cedilha significa repartição. Departamento. Sabe a seção do supermercado que você vai lá? Então, aí você tem lá a seção de comida, a seção de eletrodomésticos, a seção de não sei o que. É essa seção com S e C cedilha, de departamento. É a mesma seção que você tem lá no seu título de eleitor, porque a repartição é o lugar que você vai lá para votar, tá bom? O que significa seção com C e com 2 S's? C e 2 S's. Essa palavra seção com C e 2 S, ela está relacionada ao verbo ceder, tá bom? É você dar algo para alguém. A cessão de terras pelo governo, é o governo ser bonzinho e dar terra pra gente, tá bom? Quando você está falando, substantivando aí essa palavra, ou quando você está demonstrando o ato de dar alguma coisa, você tem cessão com C e 2 S's, tá bom? E essa cessão com S e 2 S's? Aí essa é a seção que a gente gosta, que é a seção do cinema, tá bom? Por quê? Porque eu estou falando de um intervalo de tempo, estou falando de uma reunião, estou falando de um período. O que a gente chama de sessão de cinema? É o horário em que aquele filme vai passar, não é isso? Quando a gente fala de reunião também, a gente pode falar, a sessão vai começar tal hora. É essa sessão com S e 2 S, tá bom? Para nunca mais esquecer isso daí. Esse próximo aqui, pessoal, a gente vê escrito demais errado por aí, tá bom? Isso aqui é para vocês nunca mais errarem. Concerto com C e concerto com S. O concerto de consertar alguma coisa, conserta-se geladeira, conserta-se fogão, é com C ou é com S? E aí? Gente, é com S. Mas é muito recorrente a gente ver nas expressões coloquiais escrito com C, mas está errado, tá bom? Concerto de consertar alguma coisa é escrito com S. Professora, mas e concerto com C é o quê? É o concerto, gente, daquele espetáculo musical, né, que algumas pessoas gostam. Por quê? Porque aí a gente tem um monte de instrumento que está em harmonia. Isso é concerto com C, tá bom? Nunca mais vocês vão errar. Próximo, gente, trouxe esse daqui porque é uma palavra que vocês podem colocar aí dentro do vocabulário de vocês, né? Não sei se vocês sabiam que existia, vai aprender uma palavra nova agora. Incipiente com C e incipiente com S.
tá bom? Na verdade, isso aqui é até bom. Quando você vai discutir com alguém lá, você chama ela de incipiente. Se ela achar ruim, você fala, não, te chamei de incipiente com C, não foi com S. Qual que é a diferença? Incipiente com C é iniciante, quem está começando alguma coisa, tá bom? Incipiente com C é quem começa algo. Ah, eu sou incipiente no curso de língua portuguesa. O que eu estou querendo dizer? Que eu comecei o curso agora, início. Incipiente com S é um termo mais pejorativo que significa ignorante. Perceberam a diferença? Olha só, inclusive a confusão que a gente pode criar por um simples S na palavra, tá bom? E aí, pessoal, esses casos aqui de homonímia que eu trouxe para vocês estão relacionados a pronúncia igual e grafia diferente. Esses próximos aqui já acontece o contrário. Nós temos caso de quê? De escrita idêntica, mas pronúncia diferente, tá bom? Olha só, o que eu tenho aqui? Almoço e almoço. Escreve da mesma forma, almoço e almoço. Um é substantivo e o outro é verbo. E a gente só consegue diferenciar isso ou na fala ou pelo contexto da minha frase, tá bom? Almoço e almoço. Próximo. Pela e pela. Pela e pela. O que significa pela? A gente tem a junção de por mais a, né? A gente fala isso, eu lutei pela dignidade humana, a gente pode falar assim. E o que significa pela? Quando eu falo pela, eu tô falando de alguma coisa que tá queimando, tá bom? Alguma coisa quente, alguma coisa que pela, que queima. Uma é a junção de preposição mais artigo e a outra é verbo. E a gente só consegue distinguir isso ou na fala ou no contexto em que essa palavra está sendo ali empregada. Próximo, concerto e concerto. De novo, eu tenho substantivo e eu tenho verbo, tá? O concerto ou eu concerto, tá bom? Também a gente só vai conseguir entender a diferença pelo contexto. Próximo exemplo, sabia, sabiá, sábia. Professora, não são idênticas, tem acento. A gente não considera o acento para pensar em homonímia, tá bom? Mas aí a gente tem as três possibilidades. Sabia, ele sabia, verbo, né? Sabiá, bichinho, e sábia, adjetivo. A gente tem aí três possibilidades que são escritas da mesma maneira, desconsidera o acento, mas são pronunciadas de maneira diferente. Para finalizar essa história, tá? Claro que eu deixei para vocês no material escrito uma série de palavras homônimas. Fiquem atentos, tá? Para vocês ampliarem o vocabulário de vocês. Isso daqui, pessoal, acerca, acerca e acerca. Homônimos, tá? E às vezes as pessoas confundem isso daqui. Brevemente, acerca junto significa a respeito de. Nós conversamos acerca de homônimos, nós conversamos sobre, é esse primeiro aqui, tá bom? É esse primeiro. O segundo, acerca de, ela está a cerca de 10 quilômetros de mim. O que significa? Aproximadamente me indicando distância, tá bom? Aproximadamente me indicando distância. E com H? Poderia dizer que eu nasci há cerca de 10 mil anos atrás, né? Poderia colocar essa construção. Me indica um aproximadamente relacionado a tempo passado, tá bom? Isso é para vocês nunca mais esquecerem. Fiquem de olho aí, prestem atenção nessas palavrinhas e como é que vocês vão utilizar. Além disso, vou falar muito brevemente dos parônimos. O que diferencia o homônimo do parônimo? Quando eu falo em parônimo, eu estou falando de palavras parecidas, não tem identidade. Lá na homonímia, alguma coisa era igual, ou para falar ou para escrever. Aqui nos parônimos, a gente tem coisas parecidas, tanto na escrita como na fala. A diferença vai estar num R, num L, num E, num I, mas que elas não vão ter identidade. E aí, gente, aqui sim é campeão de erros na hora de escrever, tá bom? Gente, absolver e absorver. O juiz absolveu o réu ou o juiz absorveu o réu? Absolveu, inocentou, tá? Com L. E absorver,
é você enxugar, né? Você pegar ali, é diferente, tá bom? O que que o juiz faz, então? Ele absolve, tá? Gente, acidente e incidente. Gente, acidente é uma coisa mais grave, né? Algum ato inesperado, mas que me indica alguma coisa mais séria. E o incidente? É um ato inesperado, mas que é bem brando. Ah, uma coisa pequena. Incidente, tá bom? Tem alguma identidade? Não. Nem para falar e nem para escrever, tá certo? Elas só são parecidas. Aferir, gente, conferir, né? Aferir a pressão, conferir a pressão. E auferir, palavrinha nova que vocês podem colocar no vocabulário de vocês. Auferir é obter. O que a gente quer? A gente quer auferir lucro na vida, a gente quer auferir dinheiro, a gente quer ter, a gente quer obter. É esse segundo aqui. Palavrinha boa para vocês colocarem nas redações de vocês, tá bom? Gente, comprimento e cumprimento. As pessoas confundem isso daqui na hora de falar e na hora de escrever. Comprimento, medida, tamanho. E cumprimento, vem de cumprir alguma coisa, né? Com cumprir, ou de cumprimentar, saudar alguém. Com O é sempre medida, tá? Cuidado para vocês não falarem aí. Ah, fulano não me cumprimentou. Ótimo, ele não estava te medindo, tá? O ideal é que ele te cumprimente com U, tá bom? Que é isso que a gente espera. Deferimento e diferimento. Deferir é conceder, tá? Despachar favoravelmente, né? O diretor deferiu o meu recurso, o meu pedido. Ele concedeu para mim aquilo que eu pedi. E diferimento, o que seria? Diferenciar, tá bom? Outro termo importante aqui que a gente vê dentro dos estudos do direito penal e tudo mais. Delatar. Existe a delação premiada, né? Delatar é narrar, contar. E dilatar, que é bem parecidinha, é expandir. Cuidado para vocês não falarem por aí que fulano dilatou alguma coisa, né? Não, ele delatou, ele contou. Dilatar é outra coisa, é expandir. Gente, esse daqui, ó, eu trouxe para vocês porque são parecidos e na hora da escrita gera dúvida. À medida que e na medida em que. Tá? São duas locuções que nós temos aí que o sentido é completamente diferente. Cuidado para vocês não confundirem isso. A primeira, à medida que, me dá o sentido de proporção. Por exemplo, à medida que estudo, aprendo mais. Né? Na proporção que eu estudo, eu aprendo. É o sentido da primeira. E a segunda? Na medida em que. Significa, gente, uma vez que eu quero alguma coisa, eu estudo na medida que eu almejo passar num concurso. Tem um intuito aí de finalidade, tá? Cuidado para não confundir. Só para a gente terminar, emergir, vir à tona, imergir, mergulhar, eminente e iminente. Tem gente que confunde. Algo eminente é algo que está em destaque, tá bom? Por exemplo, quem que é o cantor eminente? Quem está se destacando agora? Pensem aí e respondam para vocês mesmos. E o que é algo iminente? É algo que está prestes a acontecer. Então, a gente tem que falar dos riscos iminentes e não dos riscos eminentes, tá bom? E aí, pessoal, deixei para vocês também uma série de palavrinhas homônimas. Fiquem atentos. Claro que eu não vou ficar falando todas aqui porque são muitas, mas quanto mais vocês aprenderem, melhor para vocês. Homonímia, tem alguma identidade? Paronímia, são só parecidas, tá? Você não vai encontrar nada igual, nem na escrita e nem na pronúncia. Pessoal, para a gente finalizar então essa história, dois outros conceitos que a gente estuda dentro da semântica. Polissemia e estrangeirismos, tá? Isso pode aparecer na prova de vocês. O que é polissemia? São palavras idênticas, mas que tem aí sentidos completamente diferentes, tá bom? São as mesmas palavras da mesma classe gramatical, mas que têm sentidos completamente diferentes. Olha só, desculpe o bolo que te dei ontem, comemos um bolo delicioso, tem um bolo de revistas. Tudo é bolo. Mas tudo a gente pode considerar o mesmo tipo de bolo? Não, não podemos, tá? Aqui é uma expressão coloquial, né? Não cumprir um compromisso. O próximo, sim, é o bolo que a gente conhece de comer. E o próximo também é uma expressão figurada, uma quantidade grande, não é isso? Isso é polissemia. Professora, mas você não falou que quando a gente tem homonímio, não tem alguma coisa igual? Não é a mesma coisa de polissemia?
né? Não, tá? Por que que não é? Porque na polissemia, essas palavras idênticas, elas são da mesma classe. Por exemplo, todas aqui são substantivos. E lá na homonímia, muda a classe de palavras, tá bom? Tem que lembrar desse detalhe. Por fim, isso aqui também pode aparecer na sua prova, estrangeirismo. O que são estrangeirismos, pessoal? São palavras de outra língua que a gente traz por empréstimo para a língua portuguesa, tá? Por exemplo, breakfast é uma palavra de outra língua, né, que a gente traz para a língua portuguesa. Todas as vezes que a gente se apropria de uma palavra de outra língua, traz para a língua portuguesa, nós estamos praticando o estrangeirismo. E às vezes a gente utiliza tanto esse estrangeirismo, que acontece? A gente até começa a fazer as conjugações e adaptar a língua portuguesa, né? Por exemplo, checar, que vem de check, estresse, da nossa forma, que vem do estresse, da palavra estrangeira, e assim por diante, tá bom? Qual que é a recomendação? Estamos utilizando palavras estrangeiras, a gente marca isso por aspas. Já vimos esse conceito, tá bom? E aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses são os principais conceitos que a gente tem ali dentro da semântica. Fora isso, temos o sentido denotativo e conotativo das palavras, mas que vocês estudam aí em outros momentos no estudo da língua portuguesa. Bons estudos para vocês, a gente se vê na próxima aula. Até lá!